Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a Rádio JSV e esse é o programa Cuidar-se com Luísa Santana. Hoje eu tô aqui com uma enfermeira coordenadora da UTI aqui do Hospital, Regional do Vale do Paraíba. E eu acho de muito interesse estar trazendo ela aqui. Por quê? Gente, porque eu acho que assim, pra gente ter uma vivência dentro de uma UTI, que é um ambiente totalmente restrito, fechado, nós enfermeiros que às vezes trabalhamos na unidade de internação, a gente não tem uma noção do que seja um enfermeiro de UTI, Então, para mim é de grande interesse, porque eu nunca tive essa experiência na UTI. Então, eu tô trazendo aqui a Camila Oliveira para falar um pouquinho mais pra gente, Camila? Joia. Olá, Luísa. Olá, ouvintes da Rádio JSV. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada e é um prazer falar de uma área que eu tenho profunda admiração, é uma área que eu sou apaixonada, que é a terapia intensiva. E qual que foi a sua trajetória, para contar pra gente, Camila? Como que você começou na enfermagem? Então, vamos lá. Eu vim estudar a faculdade de enfermagem aqui em Taubaté mesmo. Não sou daqui de Taubaté, eu sou do Vale do Ribeira, tá? Lá de Pariquera-Sul, uma cidade pequenininha, um município do interior mesmo. Eu prestei vestibular aqui em Taubaté, passei. Me formei aqui, consegui meu primeiro emprego aqui em Taubaté, que foi através de um concurso público que eu fiz na prefeitura aqui em Taubaté. E nesse concurso eu entrei para trabalhar no pronto-socorro de Taubaté, o pronto-socorro municipal. Fiquei lá por 4 anos e daí veio a oportunidade de entrar no hospital regional, numa nova direção, que não seria mais o OSIC, sim o Hospital Bandeirantes, Tinha assumido o hospital. E eu entrei para trabalhar na UTI. Fiquei extremamente apavorada. Não é? Chorei uma semana querendo desistir, porque eu falei, gente, que ambiente é esse? Um ambiente totalmente diferente daquele que eu tinha ouvido falar na faculdade. Com certeza. E daí foram o quê? Desafios em cima de desafios, e eu acabei me adaptando naquele ambiente. Já estou lá faz 15 anos. E a gente vai se superando, Camila? É uma superação, você fica resiliente, você aprende todos os dias uma coisa nova, você aprende a desenvolver a sua humanização dentro da UTI. Parece que não, mas é um local que a gente tem que ser muito humanizado. Exatamente, tanto pacientes quanto os familiares, Sem dúvida. E assim, é hoje um ambiente que eu melhor me sinto à vontade dentro do hospital. Eu falo assim, nossa, tô em casa. Não se vê fazendo outra coisa, Não me Camila? vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de paciente crítico, paciente grave. Eu gosto daquela esperança que a gente consegue proporcionar naquele paciente. É muito, assim, gratificante você ver um paciente que chegou num estado que você via que aquele paciente talvez não tivesse chance nenhuma de recuperação. E ele depois volta para contar pra gente como ele tá. Exatamente, Então, como ele renasceu, Como ele renasceu. Então, assim, esse é um presente impagável, é mensurável. Exatamente. É uma satisfação. Eu imagino. Muito Deve ser bom. muito orgulho, Muito orgulho. E diz assim pra gente, Camila, para um paciente estar numa UTI, o que é um paciente de UTI? Para todo mundo saber o que significa uma UTI. Legal. Olha, antes de eu entrar para trabalhar numa UTI, eu tinha a UTI como se fosse um cenário de morte. Falei, poxa, vai para UTI, vai morrer. Já porque é aquele paciente que está muito grave que não tem mais chance nenhuma. Essa era a minha vivência antes de estar ali dentro. Agora eu vejo que não, é realmente a esperança daquele paciente. Então assim, o paciente ele vai para a UTI porque ele tem condições de sair dali bem. É ali onde ele vai encontrar todo o suporte necessário para que ele tenha uma recuperação rápida, para que ele tenha uma recuperação sem maiores, como que eu posso dizer, sem maiores comorbidades, além daquelas que ele já entrou dentro da UTI, sair de lá com algumas deficiências a mais. Então, ali é o momento dele de sair de uma forma íntegra e sem a doença e vai ser visto que ele de perto, Sim, ele vai ser assistido de uma maneira integral nos olhos de um enfermeiro, Isso. E assim, adentra uma outra pergunta, Camila? O que o enfermeiro faz na UTI? O enfermeiro, ele é fundamental. Então, assim, o enfermeiro... eu diria que começa com a parte humanizada dele. Eu acho que o enfermeiro, o papel dele principal, ele ser humano dentro da UTI, ele tratar o paciente pelo nome, ele saber que o paciente, ele tem, o seu João, ele é portador daquela doença, o seu João, ele precisa de cuidados individuais, diferente de outro paciente. Então essa é a parte humanizada.
E depois disso ele tem que ter a competência técnica, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, mas para mim o primordial é que ele realmente esteja ali por inteiro, fazendo uma entrega, né, verdadeira para o paciente, do cuidado de forma integral e humanizada para ele. Com certeza. E essa história do uso do privativo? Porque a gente vê, né, muitos enfermeiros quando saem do centro da UTI, eles já saem com aquela roupa privativa, que é aquele pijamão, gente. Para quem não sabe, é aquela roupa verde ou azul, né? Que os médicos que estão no centro cirúrgico, ou até mesmo numa UTI, eles usam. E a gente fica assim, nossa, por que será que ele tá com essa roupa, né? Por que será que é necessária essa roupa dentro de uma UTI? Vamos lá. Essa roupa, por que ela é fundamental? Essa roupa é fundamental para o colaborador. Ele não está utilizando uma roupa, né, o uniforme dele próprio, onde ele está exposto a sujidades, né? Então, o que são essas sujidades? Às vezes sangue mesmo, alguma secreção do paciente. Ali a gente lida com feridas, né? Então, assim, se eu utilizar uma roupa privativa, eu vou descartar essa roupa no final do meu plantão e vou embora para casa com o meu uniforme limpo. Então, eu tô me protegendo e tô protegendo o paciente também. Certo? Com certeza. Sim. Tem algum tipo de UTI que seja para aqueles pacientes que estão em isolamento, aqueles pacientes que estão com algum tipo de infecção? Segura aí, a gente vai para um intervalo e ela já responde isso pra gente. Olá, estamos voltando agora com o programa Cuidar-se com Luísa Santana. Antes, um pouquinho aí do intervalo, eu perguntei para Camila, né, sobre a divisão das UTIs, né, UTI A, B e C, e é para ela falar um pouquinho pra gente por que ocorre essa divisão. Bom, essa divisão ocorreu justamente por uma logística, né, do hospital, mas assim, não tem separação de cuidados. O que tem? Tem separação de especialidades. Então, hoje a gente trabalha com uma UTI que é cardíaca, uma UTI que é geral, que atende neurocirurgia, cirurgia geral, e uma UTI de pacientes crônicos, que são aqueles pacientes que têm uma média de permanência um pouco elevada. Então, acabam ficando mais tempo, né, do que o perfil das outras UTIs. Então, a gente deixou separado alguns leitos propriamente para esses pacientes. Até para dividir um cuidado mais especializado, né, Camila? Mas todos vão receber o mesmo cuidado, a mesma atenção, né? Então, todos os protocolos vão ser realizados da mesma forma. Até porque a dinâmica da UTI, ela é a mesma, né? Em todos os locais ali, das 3 UTIs, né? Legal. E a gente pode falar um pouquinho também, Camila, que é uma curiosidade minha, sobre os pacientes que têm morte cerebral, né? Como que acontece o acolhimento, assim, das famílias, a notícia? Sim. Esse é um assunto um pouco delicado, né? Mas é um assunto que a gente tem que conversar mesmo, porque é uma possibilidade de você estar ajudando, né? A partir do momento que o paciente entra em morte cerebral, eu tenho uma oportunidade de estar ajudando um outro paciente. Digamos assim, infelizmente, apesar de toda essa tragédia, a gente tem uma oportunidade de ajudar outras pessoas. Exato. O acolhimento à família é algo que é feito assim, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito. Então a gente espera o momento da família para poder estar recebendo essa informação. Quando a gente fala para a família que é constatada a morte cerebral, a gente espera o momento da família, o tempo que for necessário, para que ela nos responda: olha, ok, estou de acordo com a doação, não estou de acordo com a doação. Então, a gente respeita muito esse momento, porque não é um momento fácil, né? Tem que ter, né, tem que ter. Às vezes, a gente fala de morte cerebral de um jovem de 19 anos. Exatamente. Quem que está preparado para perder um filho de 19 anos? Ninguém está preparado. Então, tudo isso é feito com muito cuidado, muito carinho, tem o tempo certo para acontecer, a gente não atropela nada e respeita o momento da família. Exatamente, né? É para a família poder absorver. Né, tudo isso, que vai um tempo. Não adianta a gente querer que responda algo na hora do choque, né? Não dá. Isso é um respeito. A gente gera até uma insatisfação, né? Quando a família vê que a gente está muito ansioso em busca de uma pergunta, né? de uma resposta. Então, melhor é que a gente realmente espere, né? Explique detalhadamente para a família como funciona um protocolo de morte cerebral, para que ela entenda o que veio acontecer, né, no cérebro dessa pessoa, por que ela evoluiu para morte cerebral, e aí sim tomar a decisão que ela achar que é melhor. E lembrar também que são outros profissionais também, né, gente, que fazem as avaliações, tem neuro, né, tem o clínico, tem o médico da própria UTI, que fazem os exames para ter essa resposta, né, gente, de morte cerebral. E na verdade isso não é dado em um dia, né, Camila? Não é, demora. Isso tem feito, tem um processo. É um processo todo. Que pode demorar até 3 dias. Exatamente. Então finalize. Um processo bem
Bem criterioso. Isso. Os pacientes, Camila, que a gente vê muito, né? Pacientes entubados na UTI, que são aqueles pacientes com ventilação mecânica. E assim, quando eles vão para o andar, existe aí um critério, uma avaliação multiprofissional para tirar, né, o tubo do paciente para que ele volte a respirar sozinho e vá para o quarto, alguma coisa assim? Sim. Olha só, isso que você falou foi bem importante, né? Tem muitos pacientes entubados na UTI. Isso está caindo um pouquinho e graças a Deus que isso está acabando, porque o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê que o paciente ele chega entubado de uma cirurgia ou de um acidente, né, de um trauma, e a preocupação da equipe médica, de fisioterapia, dos enfermeiros, de toda a equipe multi envolvida no cuidado desse paciente, é que esse paciente saia o mais rápido possível do ventilador mecânico, seja estubado e volte a respirar sozinho. Então essa é uma das primeiras preocupações nossas, né? Tem toda uma avaliação para isso, não é simplesmente ir lá retirar o tubo desse paciente para que ele possa respirar sem o ventilador e acabou. Não, tem um processo onde um médico, fisioterapeuta, enfermeiro, todo mundo trabalha para que esse paciente seja o mais rápido possível ensina a respirar novamente, né? Isso. Então, assim, hoje esse paciente, ele entra num protocolo de desmame ventilatório, né? Quem faz esse protocolo? Eu posso dizer que principalmente os fisioterapeutas, né? O fisioterapeuta dentro da UTI, ele tem um papel muito importante, tanto para a reabilitação motora, quanto para a reabilitação respiratória desse paciente. A equipe médica, a equipe de enfermagem também, tá? Então, o paciente, ele nunca vai conseguir sair de uma UTI, nunca vai para uma unidade ainda mantendo uma ventilação mecânica o tempo inteiro, porque não dá. Ele precisa estar dentro da UTI com essa ventilação mecânica sobre uma monitorização, e ela vai ter que acontecer o tempo todo. O paciente, ele entra nesse processo de desmame e muitas das vezes pode demorar dias para sair dessa ventilação mecânica. Então, tem um protocolo, né, que toda instituição deve ter para que esse paciente entre nesse protocolo, sigam esse protocolo e ele saia do ventilador mecânico. Né? Porque a gente sabe que quanto menos ventilação mecânica, menos infecção respiratória eu tenho. Então, isso é um ganho para o paciente. Com certeza. Tá? A gente vai para o intervalinho e a gente já volta. Retornando agora, eu tô com a Camila Oliveira, né? Ela que é coordenadora aí da UTI. E a gente já conversou um pouquinho, né? Sobre os pacientes que ficam na UTI, qual o critério, né? Que para receber esses pacientes na UTI e quando esses pacientes eles recebem alta da UTI, né? Para ir para a unidade de internação. Como é feito isso, Camila? Ok, isso é muito importante, viu, Luísa? A passagem de plantão para a unidade, essa transferência de cuidados, ela tem que ser feita muito minuciosamente. Por quê? A enfermagem tem um relatório próprio, né, onde ela vai colocar ali todos os cuidados que ela realizou naquele paciente dentro da UTI. Se foi uma ferida, a dosagem de antibiótico que o médico prescreveu e ela administrou, quantos dias de antibiótico esse paciente recebeu, se ele está indo com sonda vesical, sonda nasogástrica, se a dieta dele vai ser uma dieta via oral, se vai ser uma dieta por sonda. Então, existe um relatório para isso, onde eu transfiro esses cuidados para a enfermaria. Então, todos que estão recebendo esse paciente têm que ter entendimento acerca daquele paciente. E tem que ter interação também, né, Camila? Porque cada paciente é de um jeito, né? Cada cuidado ali é prescrito exclusivamente para aquele paciente. Então, não dá para me generalizar. Então, todo paciente que recebe alta, ele tem que estar em condições de ser cuidado na enfermaria. Então, a partir do momento que ele precisa de um cuidado que é específico de terapia intensiva, ele não vai ter alta. Ele vai continuar na terapia intensiva até que ele tenha condições de ter cuidados intermediários para que possa ficar na enfermaria. Ah, legal. E assim, esses pacientes, eles não podem ir com drogas vasoativas, né? Para a unidade de internação. Esse é um requisito mínimo, porque a droga vasoativa ela é uma medicação que ela precisa de monitorização. Os pacientes que recebem uma droga vasoativa, eles têm que estar sob o uso de monitor cardíaco, sob oximetria de pulso. Então, não dá para simplesmente instalar uma droga vasoativa e o paciente não está monitorizado. Ele tem que estar
com um monitor contínuo para que a enfermagem fique o tempo todo atenta a qualquer, né, intercorrência que esse paciente venha a ter, e que também em cima dessa monitorização é que o médico vai avaliar, né, a conduta em cima daquela droga. E outra, né, a unidade de internação ela tem uma dinâmica totalmente diferente, né, Camila? Diferente. O que a gente tem numa UTI, gente, é assim, praticamente todos os postos de enfermagem, eles são no centro, né? E os leitos em volta desse posto de enfermagem, né? E na unidade de internação, não. Muitas vezes a gente tem muitos leitos num corredor, né, extenso, e o posto de enfermagem fica mais ou menos ali ao meio. Então, a gente não tem uma visualização concreta de todos os pacientes, mesmo porque a gente tem porta dos quartos. Muitas vezes a gente tem outros pacientes internados, né, ao lado dele. Então, não dá como a gente ter uma visão integral daquele paciente, né, monitorizado. Sem dúvida. Né? Então, é assim, até um risco, né? Até um risco. Pacientes irem com... A gente tem que pensar principalmente, assim... Entrou dentro do hospital, o enfermeiro ele tem que pensar, o paciente entrou dentro do hospital, entrou dentro da UTI, o enfermeiro tem que, primeira coisa, pensar na segurança dele, do paciente. Então, por isso que dentro de UTIs e dentro de enfermarias, nós gerenciamos vários protocolos de riscos, né? Várias situações onde eu tenho que ficar atento para evitar que o meu paciente, ele tenha uma queda da cama, ele tenha uma parada cardíaca que não esteja monitorizado. Então, assim, são várias coisas para a gente poder estar observando para manter a segurança do paciente. É muito minucioso, né? E a atenção com todas aquelas bombas de infusão, né, gente? Quando a gente fala bomba de infusão, são as bombas, né, que a gente coloca a medicação e elas ali, elas verificam direitinho quanto de gotejamento de soro, medicação, droga vasoativa, né? Mesmo, ela precisa ser minuciosamente controlada. E além disso, a gente tem as sondas nasoenterais, né? E sondas vesicais. Então, são muitas coisas. Detalhes. Por isso eu tiro muito chapéu, gente, para os profissionais que trabalham na UTI. E a pergunta que não quer calar, tem alguma diferença entre CTI e UTI? Não tem. É centro de terapia intensiva e unidade de terapia intensiva. Isso é um termo que muito lá atrás, né, CTI era mais utilizado, mas não tem. É um centro específico de pacientes, de cuidados para pacientes críticos, né, onde a monitorização é mais complexa, a gente tem mais tecnologia e a mão de obra também, né? Eu acho que o recurso humano da UTI também é um pouco maior do que na enfermaria, por conta da demanda, da complexidade daquele paciente. E na UTI também, gente, a gente tem aquele aspecto também. Hoje é muito difícil a gente ver auxiliar de enfermagem, não né? Não tem. Por portaria não pode exatamente. Mais. Então, a gente tem os técnicos de enfermagem. Antigamente, a gente tinha os auxiliares, né? Que trabalhavam, mas eles não podiam assumir os pacientes de UTI. Sem né? dúvida. Hoje em dia, a gente vê que auxiliares já estão se tornando técnicos e já se especializando muito mais nesses cuidados, né? Com certeza. Nós vamos para o intervalinho e já voltamos. Agora nós voltamos, estamos aqui com a Camila Oliveira, ela que é enfermeira, coordenadora aí do setor de UTI. Nós falamos um pouquinho sobre tudo, né, vinculado aí aos enfermeiros, aos familiares também, né? E agora eu queria que a Camila falasse um pouquinho pra gente dos cursos, né, Camila? Tem alguns cursos que você oferece, né? E eu queria saber um pouquinho mais desses cursos, porque eu vou fazer parte, gente. Bacana, vai mesmo. Bom, a minha preocupação sempre foi o quê? O profissional de enfermagem, ele está preparado para estar assumindo um paciente complexo ou não complexo. Eu acredito que o aprimoramento profissional, ele depende muito do quê? De recursos fora daquela que você teve na sua graduação, na sua graduação. Às vezes, na sua graduação, ela não vai abranger tudo que a gente precisa. Eu falo isso porque eu passei por isso. Sim, todos nós, então, né? Todos acredito que o aprimoramento, ele é necessário e isso te torna assim, e coloca você em grandes possibilidades, tanto profissionais e de crescimento pessoal também. A gente não sabe o dia de amanhã, né, Camila? Não sabe. Se a gente aprender uma coisa nova todos os dias, sem dúvida a gente vai ser isso eu acho melhor. Que é regra, né? A gente tem que aprender uma coisa nova todos os dias. E se a gente sabe que tem um profissional capacitado, que ele pode passar esse conhecimento pra gente, a gente né, tem que Camila? aproveitar. É muito enriquecedor, né? E aqui em Taubaté eu vi uma fragilidade nisso, né? Eu sentia falta disso e assim,
E trabalhando com pessoas, eu percebo, assim, que elas também estavam em busca de aprimoramento e não estavam conseguindo encontrar, né? Teriam que sair para São Paulo, Sim. às vezes para São José dos Campos, para conseguir encontrar, né, um curso de aprimoramento. Aí eu comecei a desenvolver esses cursos aqui em Taubaté. Então, a gente está todo mês aí trazendo um curso, um profissional super capacitado para poder estar dividindo, multiplicando conhecimento com vocês. A Luísa vai estar com a gente em abril, né? Logo mais para começar a divulgação do curso dela. Sobre feridas e cobertura. Com muito prazer, então, já agradeço, viu, Camila, a oportunidade. Vai ser excelente, tenho certeza. Agora, em fevereiro, a gente está com um curso de cardiologia em aberto, específico para enfermagem, onde eu vou abordar um pouco da minha experiência com cirurgia cardíaca, né? Cirurgia cardíaca é algo que a gente não aprende muito na nossa graduação, a gente aprende no nosso dia a dia. E eu, quando entrei para trabalhar com cirurgia cardíaca, eu achei um mundo, nossa, assim, completamente fora daquilo da minha vivência. Eu tive que ir em busca de conhecimento para me desenvolver. Exatamente. E agora eu quero dividir um pouco desse conhecimento com quem quer trabalhar com isso. É muito importante, porque eu tive uma vivência na cardiologia também, trabalhando, né, aí com o setor de cardiologia, mas foi a unidade de internação. E a primeira vez que eu me deparei com um curativo cardíaco, aonde eu abri aquele curativo e eu só escutava assim, tic, tic, que eu falava, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer aqui? Então, são cuidados que a gente fala, não, esse a gente tira direto, mas não é assim, tem né? muitos detalhes, muito específico. Muito específico, assim, a gente tem que ter conhecimento porque a gente vai com certeza fazer uma assistência muito diferente, muito melhor para o paciente, né? E eu tenho um site, né, que é o www.camilacursos.com, e lá é uma plataforma onde eu divulgo todos os cursos que vão estar abertos. Então, fica aberto para você fazer uma visita para esse site, Legal. Né? Poder dar uma verificada nos cursos que estão em aberto. E é isso. Muito legal, Camila. Eu acho que é muito enriquecedor. Eu vou deixar também, gente, na minha página, tá? E na página aqui também, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Nos comentários eu vou deixar também a página da Camila para quem quiser. Só clica lá. Tem bastante coisa bacana lá. E desde já eu já peço para vocês curtirem, né, essa entrevista, porque mais profissionais da saúde possam, né, ter aí acesso a essa entrevista. E às vezes não sendo uma curiosidade sua, mas pode ser uma curiosidade do seu colega. E se a gente disseminar isso, né, gente, é muito importante para o crescimento da enfermagem. Sem Camila, dúvida. Muito obrigada. Agradeço muito a sua presença, e eu aprendi demais aqui, com certeza. Que bom. Viu? Ficamos por aí. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.